Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Hoje vamos ler em 1 Reis, capítulo 22, versículo 31 ao 35. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejarás nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: Certamente este é o rei de Israel. E aí se dirigiu para o atacar. Porém, Josafá gritou: Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem enteçou o arco e, atirando acaso, feriu o rei de Israel por dentre a junta da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira, leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. Aqui eu acabei de ler para vocês o versículo 31 ao 35, do capítulo 22 de 1 Reis. Vou explicar para vocês o capítulo 22, para de fato eu vim explicar para vocês e para que vocês venham entender este versículo 31 ao 35. Josafá e Acabe tinham feito uma aliança entre reis. Josafá ele era rei de Judá e Acabe ele era rei de Jerusalém. E fazia muito tempo que um ao outro não se viam. Então decidiu Josafá, com seu povo, se prepararem para ir até Jerusalém para fazer uma visita a Acabe. E assim o fizeram. Quando chegaram em Jerusalém para fazer a visita a Acabe, Acabe ficou muito feliz com a visita de Josafá. E aí preparou um grande banquete na presença de Josafá, ao seu povo também, que estava com Josafá. E eles começando a conversar e tudo mais, disse Acabe aos servos: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e a Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? Então ele quis dizer o quê? Estas terras são nossas. Precisa nós nos colocar para que venhamos trazer estas terras para nós. Então Acabe faz a seguinte pergunta a Josafá. Então perguntou a Josafá, Acabe: Irás tu comigo a pelejar a Ramote e Gileade? Então respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo com o teu povo, os meus carros com os teus carros. Ele quis dizer o quê? Eu irei contigo a esta peleja. Também este povo que está comigo nos ajudará a esta peleja, e os carros que estão comigo também nos ajudará a esta peleja, como o teu povo, como os teus carros. Mas Josafá diz exatamente assim a Acabe: Mas antes de nós subirmos lá, consulta a palavra do Senhor. Quer dizer o quê? Vai aos profetas e pergunta se de fato é para nós irmos lá. Então Acabe mandou chamar os profetas, e sobre a sua presença veio 400 profetas. E aí Acabe diz exatamente assim aos profetas: Subiremos a Ramote de Gileade ou não? E aqueles profetas dizem exatamente assim a Acabe: Sobe, pois o Senhor entregará a vitória na tua mão. Mas Josafá, não satisfeito com a resposta daqueles profetas, disse exatamente assim Josafá a Acabe: Acabe, não há mais profeta para que nós venhamos consultar? Aí Acabe responde exatamente assim a Josafá: Ainda há um profeta do Senhor, porém eu não me agrado dele. Porque toda vez que ele vem até a mim, ele diz coisas más sobre o meu respeito, sobre a minha pessoa. Eu não me agrado dele. Mas ele mandou o eunuco chamar. E o nome desse profeta, na qual Acabe não se agradava, se chamava Micaías.
E aí o eunuco foi buscar Micaías. E quando estava prestes a chegar à presença de Acabe, um servo de Acabe diz exatamente assim a Micaías: os profetas que estão na presença de Acabe acabaram de dizer coisas boas a respeito de Acabe. Fala tu também coisas boas a respeito de Acabe. E aí, o profeta do Senhor, que se chamava Micaías, diz exatamente assim, no versículo 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disse, isso falarei. E assim ele iria dizer. Então chegou ele na presença de Acabe. E Acabe faz a seguinte pergunta a ele. Ele diz exatamente assim a Micaías: subirei eu até Ramote Gileade ou não? E aí Micaías responde ironicamente exatamente assim: sobe, pois, o Senhor entregará na tua mão a vitória. Porém, Acabe, percebendo que aquilo era uma ironia, ele diz exatamente assim a Micaías: fala o que de fato é verdade no nome do Senhor. Imagino eu que Micaías pensou: perfeito, agora tu vai ouvir o que o Senhor tem para dizer sobre ti. E aí Micaías diz exatamente assim: viu o Senhor assentado sobre um trono, e havia exército na sua direita e na sua esquerda. E aí o Senhor faz uma pergunta exatamente assim: quem é que tem dito a Acabe para subir até Ramonte Gileade, sabendo que ele irá cair? E aí cada um dava uma resposta. Porém, veio sobre a sua presença o espírito da mentira e se colocou à presença do Senhor e diz exatamente assim: eu falei. E aí o Senhor pergunta: falastes o quê? E aí ele responde: respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E aí o Senhor responde ao espírito mentiroso: disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então o Senhor deu uma ordem àquele espírito mentiroso para continuar com aquilo que estava sendo dito. E aí rapidamente se levantou um profeta, a Micaías, o profeta Zedequias, que foi usado pelo aquele espírito mentiroso. Rapidamente o deu uma bufetada em Micaías, pois disse ele: quem é tu para dizer que o espírito do Senhor falou contra mim, né? Se levantou. Ele não aceitou aquilo. E rapidamente Acabe também não se agradou disso e virou a Josafá e disse exatamente: não disse eu tu para ti que ele só fala coisas más sobre o meu respeito? Por quê? Porque ele já tinha falado algo antes sobre que as ovelhas estavam sem pastor. E ele entendeu aquela interpretação sobre ele mesmo, que o Senhor iria o conduzir à mão dos sírios e aquele povo ficaria sem pastor. E queria dizer o quê? Sem rei, né? E aí Acabe não recebeu aquelas profecias do Senhor como algo bom, e principalmente Zedequias, que era um profeta falso. Ele era falso profeta. Esses 400 profetas eram falsos. O único que era real e que era obediente e que era, assim, de fato, falante da voz do Senhor era Micaías, o profeta na qual Acabe o rejeitou. Então pediu Acabe para que pudesse levar de volta ele para o cárcere, né? E entregar ele na mão de Amon, governador da cidade, né? E o deixar lá e ele pudesse passar por escassez de pão e de água até que volte em paz.
Então, Micaías disse exatamente assim: se tu voltares desta batalha com vida, o Senhor não falou através dos meus lábios, porque de fato o Senhor falou através dos lábios de Micaías. E aí, mesmo assim, eles subiram a batalha. Só que Josafá era alguém reto aos olhos do Senhor, alguém que agradava aos olhos do Senhor, obediente, que ele mesmo disse, né, a Acabe: consulta a primeira palavra do Senhor. Porém, ele se ia se colocar numa guerra, numa batalha, que o Senhor não permitiu, mas ele foi, pela aliança que ele fez com Acabe. Então aí se começaram a se preparar. E disse exatamente assim Acabe a Josafá: eu irei me disfarçar, porém tu veste a roupa real. E aí Acabe se disfarçou, quanto Josafá estava com a roupa real. E aí entraremos no versículo 31, quando o sírio, aquele que estava à frente da batalha, né, disse exatamente assim aos seus soldados: ora, o rei da Síria deram ordem a 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejarás nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Acabe, que era em Jerusalém. Então, o alvo era Acabe. Mas quem é que estava vestido com a roupa real? Era Josafá. Quem é que estava disfarçado? Era Acabe, como um soldado, creio eu, com armaduras. Enquanto Acabe estava com a roupa real, mas estava também protegido, porém estava vulnerável ao ataque. Por quê? Porque o rei da Síria deu uma ordem aos seus soldados, ao seu exército: olha, ataca apenas o rei de Israel, que era Acabe. Então eles entraram na peleja, entraram na batalha. Então chega no momento que Acabe, né, peleja, e Josafá está pelejando também. Porém, avistando o carro de Josafá, os exércitos da Síria o cercaram, pensando os exércitos, os soldados, pensando que Josafá fosse Acabe, mas não era Acabe. E aí, rapidamente, Josafá entrou em desespero naquela situação, porque ele estava prestes a morrer. Mas o que nos chama a atenção é que ele clama, ele grita e pede socorro ao Senhor. E rapidamente o Senhor, o nosso Deus, o ouviu e o concedeu o grande livramento naquele momento. E aí, quando ele grita, aqueles homens que tinham cercado eles, o exército da Síria, perceberam que não era Acabe. E aí o deixaram de perseguir. E aí do exército da Síria preparou o seu arco e atirou acaso, quer dizer o quê? Atirou sem saber quem era. Mas exatamente esse acaso, aleatoriamente, quando ele prepara o seu arco, quem lhe atinge? Exatamente Acabe. E Acabe foi atingido. E rapidamente ele diz ao seu servo: volta e me tira do combate, pois estou ferido gravemente. E aí assim fizeram os soldados, os que estavam guardando Acabe. E aí não demorou muito, Acabe o que aconteceu? Acabe morreu. Porque ele foi atingido de uma forma muito grave. Mas o que nos chama a atenção é que o profeta Micaías disse foi real. E tudo aquilo que estava sendo dito pela boca do Espírito
da mentira, através daqueles 400 profetas falsos, foi meio que introduzido exatamente assim: irá ser entregue ao rei. Mas mal sabia ele que Acabe iria ser entregue na mão do rei da Síria. Porque o Senhor deu ordem, tudo aquilo que ele quis seguir. E ele colheu exatamente a sua escolha. Mas o que nos chama a atenção é que o Senhor livra Josafá e traz algo sobre a vida de Josafá exatamente assim. Não entra onde não era para tu ter te enfiado. Creio eu que veio em seu entendimento e viu que através daquela situação, o único que o guardou naquele momento foi o próprio Deus, porque ele clamou, ele gritou e o Senhor o livrou naquele momento. Josafá era alguém temente ao Senhor, sim, que obedecia, sim, e respeitava o profeta do Senhor. Porque quando Acabe fala mal do profeta Micaías, Josafá diz exatamente assim: não diz assim. Então ele temia aos ungidos do Senhor, aqueles que o Senhor, de fato, falava através dos seus lábios. Então o que nos chama a atenção é que nós venhamos ter muito cuidado naquilo que nós o entramos, sem saber se o Senhor de fato quer que nós venhamos nos meter ou entrar sem proteções. Proteção eu quero dizer o quê? Tem batalhas que não são para nós entrarmos, mas sim deixar o Senhor pelejar. Porque podemos sair de lá totalmente feridos. Josafá poderia ter perdido a vida dele naquele momento, mas o Senhor o poupou. O Senhor o guardou e livrou ele da morte. Porque o alvo não era Josafá, era Acabe. E assim foi uma das primeiras pelejas, uma das primeiras guerras, batalha, aonde Josafá se encontrou. E entre outras que o Senhor também deu vitória a Josafá. Mas essa foi uma das primeiras experiências que ele teve. Aonde foi uma peleja. Seu objetivo, ele não percebeu que quando Acabe diz exatamente assim para ele: olha, tu veste as roupas, reage enquanto eu vou me disfarçar. Ele não percebeu que Acabe tinha entendido a profecia de Micaías, enquanto Josafá não tinha entendido de fato. Então, mandou ele vestir desta roupa, falou exatamente assim, eu creio que Acabe pensou. Vendo ele, os sírios, vendo que ele está com a roupa real, vai pensar que ele é eu. Então, ele foi alvo daquela guerra, porém o Senhor livrou aquele homem, Josafá. Então, a fala é exatamente aqui, né? Quando Zedequias se levanta contra Micaías e ainda o bate, né? Dizendo que tudo aquilo não era verdade. Então, ele diz exatamente assim, né? Disse assim o rei Acabe: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Esta palavra respondeu Micaías exatamente assim: se tu voltares em paz, quer dizer o quê? Se tu voltares com vida, o Senhor não usou meus lábios para falar tudo isso que eu estou falando. Porque de fato sim é real. Então quer dizer o quê? Zedequias viu que ele estava sem direção quando percebeu que morreu Acabe. Então o Senhor esteve naquela batalha e mostrou que de fato aquele que é separado pelo Senhor não é inventado mentira, mas o Senhor usa os seus lábios, porque ele usou os lábios de Micaías. E o Senhor livrou também o servo dele, Josafá, alguém que temia também o nome do Senhor. E tudo isso foi para que de fato viesse dizer: o Senhor é que sempre está à frente da batalha e guarda e defende os seus, para mostrar que de fato ele é com aquele que ele enviou. Glória a Deus.